que necesitamos tanto do Senhor, de sua palavra, de la fortaleza que vem na palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo de desafios, mas também um tempo de muitas oportunidades de llenar-nos do Senhor, de llenar-nos de sua presença, de fazer prática todas as palavras e tudo o que conhecemos, poner em prática toda a teoria que já temos, os princípios que conhecemos. Esse é o momento de poner em prática essa vida que cremos que temos como hijo de Deus. Assim que te invito aqui que essa noite podamos mirar a palavra do Senhor como um regalo que temos. O regalo que temos que é alimento para nosso coração, que llena nossa vida, que fortalece nossa alma. Assim que compartilhar a palavra do Senhor é também estar feliz porque temos nesse país a liberdade de compartilhar a palavra do Senhor e compartilhar sobre uma vida que tem sentido em Ele. Hoje eu quero compartilhar esse tema que Deus me está falando já há um tempo, quando eu vejo tanta gente que está questionando sua vida, que está questionando tantas coisas. Eu pensava que queria compartilhar sobre uma vida que tem sentido. E me viene lá em el coração a pergunta, não? Como define sua vida? ¿Te has perguntado alguma vez por que estás aqui na terra? Para algumas pessoas, a vida é como um circo, não? Tudo é alegria, tudo é maravilha. Para outros é um campo de minas, uma montanha russa, ou rompe-cabeças, um carrossel, que há momento que está arriba, outro momento está abaixo. Pero a verdade é que a maneira como entendemos nossa vida, como definimos, como vemos nossa vida, influi em como administramos nosso tempo, nosso dinheiro, nossas emoções, como enfocamos nossa energia e como enfocamos nossas relações. O sentido da vida está profundamente mesclado com a existência, a consciência, a felicidade e afeta nossa vida como um todo. Afeta questões como valor, como propósito, como todo, não? Como o bem, como o mal. É um tema muito relevante e são amplas as aportações que podemos encontrar da teologia, da psicologia, da filosofia. Para Platão, um dos primeiros influentes filósofos, ele dizia que o sentido da vida se encontrava na ideia do bem e tudo o que tem que ver com o bueno. Isso podemos encontrar dessa forma de superior o conhecimento que vai nortear nossas vidas. Al final do século XX, vemos que chega a pós-modernidade e uma corrente de pensamento filosófico chamada nihilismo moderno tem uma maneira máxima de expressão através de um filósofo muito conhecido, um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. E ele era conhecido pelo pensamento que escutamos muito, não? Que Deus ha muerto. Ele habla de el bem e el mal. Ele habla del final de la religião em la sociedade. Ele habla que todo que tem que ver com la persona tem que ver com esse valor que tem o individualismo, o valor que tem o super-homem, essa pessoa que se vale por si mesmo e que donde la religião não tem cabida. O nihilismo nega toda a crença, todo o princípio, todo o dogma, todo o caráter religioso, político ou social. E sugere que a vida não tem significado, nenhum objetivo e que Deus está morto. Pero nós os cristianos, sabemos que Deus está vivo, que está em nós, que guia nossas vidas, que guia nossos passos. Ele está em meio de nós. Agora mesmo não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo em nossas vidas. Isso define nossas vidas. Podemos não somente sentir a presença do Senhor que nos guia, mas também entendemos que nele está nosso objetivo de vida, nosso propósito de vida. O sentido da vida está em Deus. E vemos em Jesus nosso modelo
Jesús es un modelo para nosotros los cristianos, porque Jesús no miraba a sí mismo, Ele mirava ao sentido de sua vida em fazer a vontade de seu Padre. Ao contrário de que muitas pessoas viram sua vida como fazer sua própria vontade, fazer aquilo que lhe apetece, que lhes gusta, Jesus nos dá um modelo totalmente distinto. Ele vivia para ser a vontade de seu Padre. E é interessante que em seu tempo, o tempo de Jesus, havia muitos líderes religiosos que encontravam o sentido da vida e da religião em cumprir tantas coisas, não? Tantas regras, tantas normas, tantas obrigações da lei. Pero Jesus encontrava o sentido da vida de outra maneira. O encontro de Jesus com um grupo de líderes chamado fariseus. Esse grupo de líderes chegam a Jesus e começam a falar de uma maneira sobre uma questão que tinham entre eles. Era uma questão que difícil de contestar. E a resposta de Jesus muda totalmente a perspectiva, muda totalmente o sentido que eles tinham sobre os mandamentos. E ele não somente muda a perspectiva, ele dá outra resposta, ele dá uma forma de entender os mandamentos que muda totalmente a perspectiva através de seu exemplo de vida. Les quero invitar a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 22, versículos de 36 a 40. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. E a Reina Valéria disse o seguinte: Maestro, qual é o grande mandamento em la lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, e com toda tu alma, e com toda tu mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. De estes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Através do exemplo de Jesus, podemos aprender 3 claves importantes que nos ajudarão a encontrar um sentido para nossas vidas. A primeira clave é amar com intensidade. A vida não se trata de adquirir coisas, de ganâncias, de logros, de fazer coisas. Não, porque todo isso se vai quedar aqui. Tu carreira, tus bienes, tu dinheiro, todo se vai quedar aqui. A vida se trata de amar. A vida se trata de amor. Pero não amar, não de amor a la ligera, não de amor de maneira fluja, de amor de maneira parcial. Não, de uma maneira intensa, de todo o coração. Mira que Jesus dijo: amarás ao Senhor tu Deus de todo tu coração, com toda tu alma, com toda tu mente. Notem o uso repetido da palavra todo. Isso indica que cada aspecto de nosso ser deve ser totalmente dedicado a Deus. De hecho, em el Antigo Testamento, as expressões com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, ocorre a menudo para indicar um absoluto esforço, dedicação e lealtade. Para algumas pessoas é muito difícil entender o que significa amar a Deus. O que significa amar a Deus? Já habéis pensado sobre isso? O que significa amar a Deus? Porque perguntamos, e Deus necessita ser amado? Ele tem necessidade, Deus, de nosso amor? Amar a Deus é reconhecer a vida, é que o mundo tem sentido, que o universo, que todo foi criado por seu amor. Amar a Deus significa demonstrar esse amor a outros. É entender que nossa vida não tem sentido, não tem propósito, se não for em Ele. Por isso nós damos a Ele a glória que Ele merece, o honor que Ele merece. Damos a Ele um espaço na nossa vida e damos a Ele o melhor.
Vivimos para agradá-lo, para dar glória. Isso significa amar a Deus. É ter esse coração agradecido. É fazer a vida um momento, um altar de sacrifício ao Senhor. Amar a Deus é uma forma coerente de corresponder agradecido seu amor, o amor que ha sido derramado por nós outros, de maneira incondicional. E é interessante que esse amor que o Senhor demonstrou com sua vida, Ele nos chama não somente para viver entre as pessoas que nos caem bem, que nos gusta, mas Ele nos invita a amar também nossos inimigos e perdonar aquele que nos hace mal, que nos hace dano. Como dizia Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 43. Ama tus inimigos, bendice a todos os que te maldizem e perdoa os que te herem. A melhor maneira de viver é amando. Amando. Esse deve ser o teu propósito, meu propósito de vida, meu objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a los demás. A maneira como amo valida minha fé. A maneira como eu amo confirma que sou um seguidor de Jesus. A maneira como eu amo ensina que sou parte da família de Deus. É a marca que temos. É o amor. O amor é a marca do discípulo de Jesus. Fomos invitados a amar com intensidade. A outra clave importante é servir com paixão. Quando pensamos, Maxi estava dando as graças a la gente aqui na igreja que sirve. Que bendição é servir, verdade? É uma oportunidade de agradecer ao Senhor, de dar as graças por tanto que hemos recebido. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz: E todo lo que hagáis, hacedlo de coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que del Senhor recebereis a recompensa de la herencia, porque a Cristo el Senhor servis. El servicio es uma atitude de espírito para ajudar a los demás. El servicio es uma oportunidade que temos cada um de nós outros para sair de nossa zona de confort, para sair de nossa comunidade, de nossa passividade e encontrar-nos uma oportunidade de abrir-nos, de aprender com o outro, de ser bendecido. Na medida que tu sirves, que tu bendices, tu eres bendecido. Cada dia temos oportunidade de servir a los demás. E servindo a Deus, estamos servindo a Deus, demonstramos esse serviço através do serviço a los demás. Pero não devemos servir de qualquer maneira, servir de coração, de todo o coração. Dar o máximo, dar todo o que temos. É interessante que Jesus nos ensina com sua própria vida o serviço. E a maneira como ensina Jesus, como vive Jesus, como habla em sua palavra, vai totalmente em contra da forma que entendemos o serviço. Vivemos em uma cultura autogratificante, que essa mentalidade que temos, eu primeiro, o melhor para mim, sempre eu. Pero Jesus cambia totalmente nossa maneira de mirar a vida e o serviço. Jesus disse que a grandeza de la persona não tem que ver com o status que tem que ver como sirve a los demás. Deus determina nossa grandeza não por las pessoas que nos sirvem, pero a las personas a que servimos. Alguém disse: se tu não sirves, se tu não vives para servir, não sirves para viver. E para servir, há que estar disponível, há que querer, há que estar disponível. Sempre vai haver uma oportunidade de servir. Sempre Deus te vai pôr uma oportunidade de servir. Pero se queres crescer, se queres sair de tua zona de conforto, há que estar disponível. Às vezes queremos ser servidos, é tão bueno ser servido, verdade?
Pero a vezes necessitamos escuchar as oportunidades que Deus nos está falando, ensinando e sair de la zona de conforto. Pero para isso é preciso estar disponível. Há também que educar-se. Há também que educar-se para percorrer esse caminho e para começar a servir desde sua própria casa, de sua própria família, em tua própria comunidade. Quem serve está ajudando o outro a construir sua vida. E é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Porque para que tu des algo, tu tienes algo para dar. E há que estar agradecido por ter algo que compartilhar. Para servir é necessário querer desprender-se e dar com o coração disponível e agradecido ao Senhor. Servir vai mais allá de que palavras bonitas, mais allá de que as estruturas, de las redes sociais. Hoje vemos tanta gente famosa fazendo fotos, não? Hoje vemos nas redes sociais essa vida perfeita que às vezes as pessoas ensinam o que querem ensinar. Pero lo que cuenta la verdad es la verdadera actitud del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos disponibles a servir, a dar? Servir não solamente tem que ver com palavras bonitas, pero tem que ver com essa interioridade que llena o coração do discípulo de Jesus. E esse discípulo que está tão lleno do Senhor, tão lleno de sua presença, tão agradecido, que quer compartilhar de lo que ha recebido, de dar de graça lo que ha recebido de graça do Senhor. Às vezes o ruído que há em nosso entorno, às vezes a vanidade que temos, às vezes os desejos que temos, às vezes nossa própria necessidade nos quita o brilho de servir, nos impide de ver a necessidade dos demais. Estamos vivendo tempos tão difíceis, irmãos. Pero é um tempo que a igreja está sendo invitada por el Senhor para brilhar, para aproveitar oportunidades, para servir, para dar. E às vezes nós temos que pensar cada dia, que oportunidades tenho do Senhor para servir? Que posso fazer? E às vezes esperamos que oportunidades cheguem quando na verdade já estão diante de nós outros. Portas que se abrem, que temos que abrir. Há que perguntar: Senhor, que queres que eu haga? Em la igreja, em meu vecindário, em meu barrio, em meu trabalho. Quizás essa pessoa que é tão difícil de relacionar-se com ela. Quizás essa pessoa que te fastidia tanto, que é tão difícil. Essa pessoa necessita que tu vás com atitude de serviço. E esse serviço que tu vas a dar vai abrir o coração, vai ser uma oportunidade que tu podes compartilhar do Senhor. É tempo de servir, é tempo de ser humilde, é tempo de ser igreja de verdade. Não somente na teoria, mas na prática. É tempo de brilhar a luz de Jesus. A primeira clave que eu comecei falando é amar com intensidade. A segunda, servir com paixão. Pero a terceira clave é deixar um legado. A vida é uma assinatura temporal. Tudo isso que estamos vivendo vai passar. Essa pandemia vai passar, verdade? Tudo isso vai passar. Pero uma coisa não vai passar nunca, a palavra do Senhor. Su plano perfeito. E tudo que hemos recebido do Senhor, o que estamos fazendo com tudo isso? Onde estamos sembrando nossos dones, nossos talentos? O que estamos fazendo com tudo que nos dá o Senhor? A palavra legado se usa desde a antiguidade. Figura incluso em el livro de Gênesis da Bíblia. Historicamente, o legado era deixado por um padre que deixava sua herência a seus filhos. Se lhe disse legado a lo que uma pessoa ou sociedade deixa de herência a las próximas gerações. Aunque el dinero e as propriedades são buenas, pero o melhor legado
es el legado espiritual que puedes dejar en la vida de alguien. El ejemplo de vida, lo que comparte tus valores, tu experiencia en Dios. ¿Quién son las personas que han dejado un legado en tu vida? ¿Quién son las personas que te han llenado de la presencia del Señor? ¿Quién son las personas que han compartido la vida de Dios, que ha recibido, que ha compartido contigo? ¿Quién son esas personas? Honra a esas personas. Pero la mejor manera de honrar a esas personas es compartir ese legado con otros. Aunque dejar un verdadero legado espiritual es algo muy importante, isso não passa de um momento ao outro. Isso é algo que necessita tempo. É algo que necessita trabalho. É algo que necessita um esforço. Não é um produto da inspiração de um momento. Não tem que ver com uma moda. Tem que ver com o processo, com o trabalho, com atitude, com renúncia, com sacrifício. Pero isso vai ser de bendição na vida do outro. Às vezes, para deixar um legado, vai exigir que tu puedas diminuir, que tu puedas bajar, que tu puedas sair um pouco de tus próprias metas, para que Deus brilhe na vida dessa pessoa, del outro. Às vezes vai exigir que tu dediques tempo de oração, que tenha que ver com tu lazer, com tu tempo de desfrutar, e tu vas tomar esse tempo para orar por alguém. Pero isso tem que ver com deixar um legado. A vida é mais que esse momento, a vida tem que ver com a eternidade. Que estamos plantando para a eternidade? A Bíblia habla em Mateus capítulo 6, versículo 20 a 21, desse tesouro que acumulamos, tesouros em el cielo, donde nem a polilla nem a herrumbre destruem, e donde ladrones não penetram nem roubam, porque donde está tu tesouro, ali estará tu coração. Se habla de uma geração perdida. Se habla de pessoas hoje que nem trabalham, nem estudam, que não têm sentido, não têm propósito. Podemos mirar para essas pessoas, mirar para outro lado. Podemos mirar para esse vizinho, para essa pessoa que diz: não há maneira, isso não vai cambiar nunca. Podemos ser dos que profetizam que essa pessoa não vai cambiar. Pero podemos decidir ser dessas pessoas que dizem: eu quero pagar um preço de orar por ele. Eu quero pagar um preço de dedicar tempo, de dedicar minha vida para que o Senhor possa chegar a seu coração. Deixar um legado. O Senhor nos está chamando como igreja em um tempo tão difícil para levantar a voz, para brilhar. E é muito fácil mirar no outro lado e dizer: isso é coisa de los políticos, isso é coisa del pastor, del diácono, isso é coisa del outro. Pero isso é nossa oportunidade de servir. Esse é nosso momento, igreja. É um momento de levantar e brilhar. É um momento para que a gente veja quem somos de verdade. É um momento de deixar um legado em nossa geração. E para isso temos que estar dispostos a amar como Deus ama, a servir como Deus nos ha ensinado através de Jesus, para deixar o bom testemunho na vida de outros. Deixar um legado. Deixar uma marca em coração do outro. Deixar algo que é eterno. Eu pensava em meu padre hoje, mientras pensava nessa reflexão, nisso que eu ia compartilhar. E eu recordo que estávamos em casa todos e éramos niños e havia uma silla vazia em minha casa, porque às vezes sabíamos que poderia passar alguém na calle que ia pedir comida. E meu padre dizia: entra, pode entrar, senta com nós outros, come com nós outros. Como niño era um impacto para mim mirar que meu padre deixava entrar essa pessoa. E eu um dia lhe perguntei: papá, por que haces isso? E ele disse: porque Jesus haria o mesmo. Me ha marcado a vida. Como has marcado a vida de los demás? Será que tu vida de oração é uma inspiração a los demás? Será que a maneira como hablas? Será que a maneira como acompanhas as pessoas
é algo que toca a los demás? Ou será que a maneira como criticas, como hablas, está deixando um testemunho negativo em las vidas? É um tempo de deixar um regalo. É um tempo de deixar um legado. E esse legado é um regalo que Jesus já derramado em seu coração, que é seu amor. Seu amor está derramado em nossos corações. É o momento de solamente sair à la ação. E para terminar, eu estava lendo um artículo desse famoso escritor Gabriel García Márquez, não? E que ele dizia, seu biógrafo Gerald Martín, dizia que todos nós outros temos 3 vidas: a vida pública, a vida privada e a vida secreta. E ele dizia que a vida secreta é a vida mais profunda e é a vida mais interessante para se escrever. Como é tua vida secreta? É esta vida secreta que Deus quer entrar. É nessa vida secreta que Deus quer cambiar. Porque é nessa vida secreta que eu e tu somos autênticos, somos nós outros mesmos. E é essa vida secreta que Deus quer aí dar-te um sentido para viver. Desafortunadamente, algumas pessoas decidiram deixar Deus fora de suas vidas. Han escuchado filosofias. E essas filosofias que deixam Deus de fora de suas vidas, que pensa que somos, que podemos tudo, que sabemos tudo, han deixado as pessoas cada vez mais vazias. E desafortunadamente, em público, muitas pessoas que vemos, famosas, que ensinam teorias belíssimas, palavras bonitas, em seu momento privado, em seu momento de solidão, são pessoas vazias, que não têm sentido em suas vidas. Em público, em Facebook, em Instagram, essa é a vida perfeita, mas solos são miseráveis. E muitas dessas pessoas estão ensinando, dando cátedra, e nós outros temos que ter a sabedoria de que vamos escutar, que vamos receber a nosso coração. É tempo de ser como os de Berea, não? Que mira todo, escuta todo e mira as Escrituras. É tempo de pensar que o sentido de nossas vidas não viene em nada de lo que fazemos, não viene em nada de los títulos que temos, pero viene através de entender a vida como Deus, através do que Ele pensa de nós outros. Eu sou do que a Bíblia diz que eu sou. E aí está meu sentido, aí está meu propósito de vida. E esse propósito de vida, esse sentido de la vida, quando eu entendo que minha vida está em Deus, isso me vai llenar o coração. Isso me vai mover a ser esse testemunho, a ser essa luz, a ser esse discípulo de Jesus e cambiar vidas. Eu queria terminar hoje dizendo que essa pandemia é um momento que, não sei tu, mas é como se Deus está utilizando isso também para refinar a igreja. É como se Deus está usando tudo isso para que pueda levar a igreja a outro nível. E nos está chamando de maneira especial a mirar onde está nosso coração, onde está nossa paixão, onde está nossa confiança, onde realmente está o sentido de nossas vidas. E é tempo de não solamente viver de palavras, mas viver de ações reais. E eu queria terminar esse tempo recordando essas 3 claves. Ama a Deus com intensidade, serve a Deus com paixão e deixa um legado na vida de los demás. Vive com um propósito, o propósito de não somente pensar em el hoje, o propósito de que tu vives para a eternidade e que tu vida pueda ser minha vida para a glória do Senhor. Para tu cabeça, eu quero orar por ti e por mim. Sim, Senhor, graças. Graças, Senhor, por el privilégio que temos como igreja, Senhor, de ser tus discípulos,
Senhor, nós outros não queremos viver para nós outros mesmos, pero viver para Ti, Senhor. Graças, Senhor, por essa noite, porque juntos podemos alabar-te, Senhor, porque juntos podemos, Senhor, compartilhar de Tu palavra, porque juntos podemos, Senhor, compartilhar, Senhor, Tu vida em nós outros. Ajuda-nos, Senhor, a amar-te com intensidade, Senhor, a servir-te, Senhor, com paixão e a deixar um legado na vida de los demás, para Tu glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus.